Vamos proceder ao encerramento dos trabalhos do seminário Indução Profissional de Professores, da conceptualização à operacionalização, com as intervenções de Cristina Faria Santos, diretora do Centro de Formação Centro-Oeste, e Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem presentes. Eu vou ser muito breve. Combinámos que os agradecimentos formais vão ser aqui por conta do professor Domingos Fernandes, que vai encerrar formalmente a sessão. E, portanto, por mim e a mim, compete-me apenas agradecer primeiro o espaço físico, agradecer à equipa do CCC, que nos acolhe sempre tão bem, em colaboração com a Câmara, obviamente, mas principalmente agradecer o espaço humano que foi aqui formado com a vossa presença. Agradeço muito, muito a presença de todos os colegas. Uma palavra em particular para os meus colegas dos vários centros de formação que vêm de diferentes zonas geográficas do país. Agradeço imenso a presença e sei que, para além da boa relação institucional que temos, certamente esta presença com grande dimensão dos centros de formação devem-se à temática e ao quão importante poderá ser, no nosso entender que trabalhamos diariamente com a formação de professores, a articulação da formação contínua com a formação inicial e, possivelmente, as tais pontes que podem ser criadas de acordo com tudo aquilo que foi o quadro conceptual demonstrado durante a manhã e que tão pertinente foi, porque, de facto, fala-se de indução, mas ainda se percebe, por vezes, com pouca clareza aquilo que é, efetivamente, o quadro conceptual. E eu penso que nós, centros de formação, a trabalhar intrinsecamente com as escolas, tem a vocação efetivamente de estar no terreno. Aliás, o professor Domingos Fernandes falava, e muitos dos palestrantes durante o dia, sobre o trabalho de rede. Portanto, a palavra rede, pontos, foi tratado praticamente transversal, de forma transversal, em todos os painéis. Os centros de formação da Associação de Escolas são, por si só, um trabalho intrínseco de colaboração, ou seja, são entidades muito pequenas que trabalham justamente no âmbito daquilo que são as escolas associadas e o trabalho que vão desenvolvendo em parceria com as escolas, nas escolas, e estabelecendo estas pontes com a tutela, com as direções, a Direção-Geral de Educação, a DECAI, etc., mas muito, muito com aquilo que é o trabalho no terreno. E, portanto, por serem entidades pequenas, são ágeis. E, se calhar, por serem ágeis, o professor Domingos Fernandes, a quem já dedicarei a minha palavra final, tem, de facto, esta visão de conseguir, em todos os sítios por onde vai passando, e eu tenho tido a imensa sorte de me cruzar com o Dr. Domingos Fernandes em vários contextos ao longo da minha vida profissional, no contexto universitário, no contexto de formação de professores, agora no Conselho Nacional de Educação, vou continuando a observar de perto aquilo que vai fazendo, e de facto tem esta capacidade de olhar sempre com uma profundidade para os temas e conseguindo encontrar os parceiros para estabelecer as pontes necessárias para fazer uma coisa que é tão importante para quem desempenha funções ao mais alto nível em termos de educação no sistema educativo português, que é trazer, alargar a reflexão, trazer os temas, abri-los à comunidade. Porque muitas vezes o que acontece, e algum dos palestrantes da manhã também referiu isso, alguns destes temas ficam por vezes em circuito fechado. São importantes, são pertinentes, há estudo feito. A professora falava da irritação de haver tanta coisa já feita, mas que efetivamente começa a ficar em circuito fechado e não passa. E esta responsabilidade de trazer, de alargar para os contextos da formação, para os contextos das escolas, é muitíssimo importante porque promove esta reflexão à volta dos temas e espero que um dia chegue a promover soluções eficazes no terreno, que é aquilo que, no fundo, todos nós queremos, que andamos por aqui há muitos anos. E, portanto, uma vez mais, agora publicamente, que já tive a oportunidade de agradecer à equipa do Conselho Nacional de Educação, com quem interagi, mais em particular com a doutora Rita Vinhas, mas toda a equipa, tem sido um privilégio preparar este evento em conjunto convosco, e agradecer ao professor Domingos Fernandes, à visão que tem, à visão que traz, consegue sempre trazer, não, é verdade, tem uma excelente visão e por onde vai passando, vai efetivamente trazendo à discussão e trazendo às escolas e trazendo a todos nós no terreno esta capacidade de refletir à volta de temas e trazer vários setores em conjunto para encontrarmos soluções, ou pelo menos fazermos aquilo que todas as pessoas têm que fazer, que é acreditarem que a solução é possível e ir trabalhando nesse sentido. Portanto, uma vez mais, agradeço a parceria e o palco é seu.
agradeço as palavras da senhora diretora do Centro de Formação da Associação de Escolas do Oeste, e um bocadinho exageradas. Se não fosse a equipa que tenho, os coordenadores das comissões especializadas que temos no CNE, são pessoas de facto da mais elevada qualidade em termos nacionais e internacionais, não tenho a mínima dúvida. Estou a falar dos nossos coordenadores. O CNE é uma entidade pública, presta serviço público, gasta o dinheiro dos contribuintes, não é muito, mas gasta. Mas estes coordenadores são, portanto, nossos coordenadores, são os coordenadores das comissões especializadas, são pessoas, de facto, com créditos bem firmados e de grande reconhecimento nacional e internacional, mas nas áreas em que, de facto, eu, enfim, quando assumi funções, decidi delinear como áreas prioritárias, assim se pode dizer, uma certa concepção do sistema educativo, começando no currículo, inovação pedagógica, educação superior, ciência e tecnologia, relações entre a escola e a sociedade, desigualdades e democratização do sistema, e professores e outros profissionais da educação. Não disse nada por ordem, mas acho que isso tudo. E, portanto, cada uma destas comissões tem um coordenador ou uma coordenadora, aliás, à paridade, portanto, são 3 coordenadores e 3 coordenadoras, por isso aqui funciona tudo muito direitinho. Agora estou a ver se estendemos um pouco ao final deste dia de árduo trabalho, e depois sem outra coisa que é fundamental para o funcionamento do Conselho, naturalmente, que é a qualidade dos seus conselheiros. Nós temos um conjunto de 67 conselheiros, e nesses conselheiros, portanto, há pessoas com longa experiência, quer ao nível da política educativa, quer ao nível da investigação, quer ao nível como profissionais, como, enfim, temos associações profissionais de professores. Portanto, é uma instituição muito rica. E depois temos a felicidade de ter uma equipa chamada Assessoria Técnico-Científica, que, se me permitem, não me levem mal, mas a qualidade da síntese que acabou de ser feita, a síntese não foi feita ontem nem anteontem, foi feita hoje, foi feita durante, não foi feita antes nem após, foi feita durante. E, portanto, eu já não ando aqui há 2 dias nem há 3, já vi muitas sínteses, já vi muitas coisas na minha vida académica e sei muito bem distinguir o trigo dos dois, se me permitem esta expressão popular, e a síntese é de uma extrema qualidade, porque clarifica aquilo que é fundamental e que nos trouxe aqui hoje. O que nos trouxe aqui hoje foi ver se nós, estas pessoas todas que aqui estão, estes homens e estas mulheres bons e boas, nada de más interpretações, mas isto fica gravado, depois o presidente do CNE, está um indivíduo destes como presidente do CNE, estas coisas. Mas de facto, estes homens bons, como se costuma dizer, estes anciãos e anciãs, enfim, chamem-lhe o que quiserem, essas pessoas beneficiam, todos beneficiamos, da qualidade desta assessoria técnico-científica, que tanto é capaz de nos fazer uma síntese como aquela que nós tivemos a oportunidade de assistir e de ver e de ouvir, como todo o tipo de materiais, nomeadamente o Estado da Educação, o DICA, que nós vamos produzindo, e todo o tipo de seminários que nós temos vindo a realizar junto às pessoas, com as pessoas, tanto quanto possível. E, portanto, é isso que de facto constitui a mais-valia, que no fundo me facilita muito a minha missão. Mas eu quero voltar, porque não me esqueci, não demora muito mais tempo. O que aqui foi feito na síntese decorre do excelente trabalho e do excelente momento, apesar de não ser fácil, estar tanta hora sentado. Eu, por acaso, não é difícil sentar em ninguém, mas até aguentei, mas não é fácil. É muito tempo.
E as pessoas, de facto, ficaram presas. Porquê? Porque nós tivemos uma manhã é sempre mais fácil também, é mais fresco, estamos mais frescos, mas tivemos a delimitação, o mapeamento feito rigorosamente pela professora Eva, que acedeu ao nosso gentil convite, ao nosso convite para estar entre nós. Eu tenho que ir. O tempo das mordomias já lá vai. Já lá vai. A indução aqui ainda não começou. A indução é que as pessoas veem. Toma lá, vai casar, vai dar cala. E eu lá fui. Bom, portanto, aquilo que eu queria referir é que nós continuamos a fazer um esforço e vamos continuar neste esforço de eleger aspectos críticos e fundamentais para o desenvolvimento do sistema educativo numa fase clara em que o país tem de dar, e eu não digo isto agora, nem isto tem nada a ver com mudanças daqui ou daquela, eu já digo isto há vários anos, antes de entrar para presidente, né, já o dizia, e tenho escrito, portanto é fácil de comprovar. Portanto, nós temos de entrar numa era, num tempo, em que o patamar de qualidade tem que ser elevado. E isso foi o que hoje veio aqui ser, que foi trazido aqui de forma brilhante por parte dos conferencistas, por parte dos membros do painel, por parte dos membros de ambos os painéis, não é? Por parte das intervenções que foram feitas pelas pessoas, não é? Que ao longo do dia intervieram. E, de facto, nós mapeamos, repito, mapeamos a questão da indução e colocámos-la, quer dizer, no sítio onde ela deve estar. Ou seja, a indução é um processo complexo. Não é uma coisa simples. É um processo complexo que exige clarificação conceptual. E isto, não há nada no sistema educativo. Nada, rigorosamente nada. Falemos nós de avaliação, falemos nós de currículo, falemos nós de inovação pedagógica, falemos do que quisermos, nós temos sempre de ir às questões dos fundamentos das coisas. Nós, sem os fundamentos das coisas, nós, sem conhecimento, dificilmente poderemos avançar para aquilo que já está ao nosso alcance. Nós, neste momento, temos capacidade de formação instalada e temos universidades, politécnicos, com qualidade para poder dar esse salto. Muitas vezes isto é uma questão de organização e é questão de Portugal, de facto, começar a fazer coisas em vez de falar sobre as coisas e em vez de levantar obstáculos em relação às coisas. Porque toda a gente acha que não sei o quê, mas quando se começa a fazer, levanta muros. Isso é um problema. Vejam o que se passa com o segundo ciclo. Em que o CNE, 19 anos depois de uma investigadora da Universidade de Aveiro, chamada Isabela Alarcão, ter coordenado um projeto de investigação encomendado pelo CNE para ver a questão do segundo ciclo, em que é um estudo exaustivo, eu disse 19 anos, mas acho que são 18, 2000 ou 17, a nível de contas, até 2008, 25, são 17. Não são nada 18 ou 19. São 17. Mas fez-se um parecer nessa altura. Depois fez-se um conjunto de seminários em que estiveram 3 ex-ministros ou ministros do nosso país, pessoas muito respeitadas, todos a pronunciarem-se que o segundo ciclo tem que acabar. O segundo ciclo não mexeu nada. Zero. Não se tomou uma única decisão. Não se incitou uma única negociação, com quem quer que seja. Quer dizer, e os dados da investigação, o que o conhecimento nos mostra, é que isto é muito sério, meus caros amigos. O que o conhecimento nos mostra é que
quem se prejudica com a manutenção dessa coisa que não existe em lado nenhum da Europa, exceto aqui, não é? São exclusivamente os alunos. E isto, realmente já não temos Portugal para isto. Nós temos que avançar e temos que tomar decisões, não é? E por isso mesmo, os meus queridos colaboradores e os meus queridos colaboradores conselheiros e da assessoria técnico-científica me ajudam a procurar, eu não vou de maneira nenhuma, vou já acabar, enunciar todas as questões que nos preocupam, uma questão da educação secundária. Eu ontem estive numa sessão em que se discutia muito o ensino profissional, por um lado, a dizerem-se coisas um pouco estranhas sobre o ensino profissional, outras menos estranhas, mas basicamente estranhas, e depois os cursos científico-humanísticos, porque esses é que sabem, e não sei o quê. Quer dizer, houve ali uma situação um pouco estranha. Felizmente o Sr. Ministro teve o discernimento de dizer que os cursos profissionais, havia cursos profissionais a funcionar extraordinariamente bem, e há muita coisa a dizer sobre isso, mas eu acho que é muito importante nós pensarmos o que é que queremos da educação secundária para o país. Isso tem de ser pensado. Isso não é dizer, nós temos aqui uns cursos científico-humanísticos que são ótimos para aquela porcentagem que a gente quer que vá para a universidade, o resto, eles lá são de arranjar e tal, os cursos profissionais. Isto não pode ser visto desta maneira. Isto não pode ser visto de um senhor universitário dizer que, por exemplo, os alunos que fazem o PISA não percebem nada de mercado de trabalho. Felizmente que houve alguém que foi ex-ministra do país que disse, bom, mas ainda bem que eles não percebem nada de mercado de trabalho. Senhor professor doutor, ainda bem. Porque eles precisam de saber muito mais coisas, eles precisam de aprender uma série de coisas dentro da escola. Eu estou a puxar isto para aqui para quê? Porque nós temos sempre de pensar, mesmo quando falamos de emoção, falemos do que falemos de educação, que educação queremos para o país? Que crianças, que homens, que jovens é que queremos formar? Que tipo de pessoas? Que tipo de solidariedade? Que orientação cristã é esta? Vale tudo menos tirar olhos? Não pode ser. Não pode ser. Leiam o Plano Global de Educação, não sei se era assim que se chamava, eu já o li 2 vezes e ainda lá vou outra vez, do Papa Francisco. Leiam, Cláudio. E é preciso ver muito bem o que é que nós queremos para a formação e para a educação dos jovens do país. Naturalmente que fizemos muita coisa muito bem. Nós fizemos um progresso absolutamente extraordinário nestas últimas dezenas de anos. Temos um caminho agora, um desafio muito mais complexo, muito mais difícil. Temos um currículo, ao contrário do que outras pessoas dizem, muito mais exigente. Onde é que está a ser cumprido e como é que está a ser cumprido e que condições é preciso para cumprir o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória? Nunca tivemos nada disso. Nunca houve nada explícito. O Sebastião e Silva falava nisso há 60 ou 70 anos atrás. E outros pensadores também falavam nisso. Mas, em termos concretos, não temos nada. Bom, quero agradecer a todos os presentes e a todas as presentes, à Câmara Municipal das Caldas da Rainha, na pessoa da senhora vereadora que aqui esteve presente, a doutora Conceição Henriques, e a colaboração inestimável da Escola de Hotelaria e Turismo e também daquele queridíssimo e simpaticíssimo grupo de séniores, como eles chamam, o tom maior da Universidade Sénior de Rainha Dona Leonor, que foram muito queridos, gostei imenso de sentir aquela vibração daquelas pessoas. O Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha realmente tem umas excelentes instalações, fomos muito bem recebidos, fomos muito bem apoiados pelo Dr. José Ramalho, pela Dra. Vanessa Gonçalves e pelos técnicos de som, João Nunes, Sandra Teixeira, de iluminação, Margarida Flores, de vídeo, Pedro Godinho, de palco. Naturalmente já agradeci à minha querida amiga, de longa data e diretora do Centro de Cefais Centro-Oeste, e o apoio ao check-in por parte do Dr. Carlos Simões, da Ana Batalha, do Leonardo Miguel, e agradecer sempre, muito penhoradamente, o que nem agradece sempre muito, à equipa, neste caso, da DGEST do Alentejo,
que acabam por filmar e registrar aquelas coisas que eu digo. Depois, pá, vocês, por favor, cortem lá umas partes, pá. Não me envergonha, pá, que senão amanhã estou tramado. E, e que é o Dr. Miguel Nazaré e o Dr. Jaime Araújo, agradeço imenso a vossa inestimável colaboração. E, naturalmente, quase last but not least, muitíssimo à minha estimada colega, amiga e distintíssima académica, Assunção Flores, pelo trabalho que, no fundo, esteve na origem da realização deste seminário. E agradecer naturalmente também aos moderadores, aos conselheiros Matilde Rocha, Felipe Rosimel, César Israel Paulo e aos assistentes à assessoria técnico-científica aqui presente, a pessoa da Adélia Lopes, da Adélia Lopes, sou doutora, lamento muito, mas não a leva pela minha parte. Ela é que sim. Isto é uma conversa que ninguém ouviu, porque está aqui a diretora da escola de onde eu fui buscar a doutora Adélia Lopes, mas eu faço por mim, agora a senhora doutora tem que fazer por si. Cada um esforça-se agora. Porque aqui a doutora Júlia disse assim, o senhor tirou-nos lá, sou tal. Pois, mas está a trabalhar para o país e para a educação do país, e bem. E portanto, a Ana Sérgio, o Ricardo Oliveira, o António Correia e a nossa queridíssima Maria Plantier, que é esta senhora que tira fotografias, faz isto brilhar na página do CNEC. Uma boa tarde a todos e todos, um bom fim de semana. Gostei imenso de estar aqui convosco. É pena não termos mais tempo para interagir, mas o tempo é o tempo, temos de ir para casa. Eu também ainda vou fazer uns quilómetros, eu vou até a ilha, que é ali ao pé da Aveiro.